Essa história aconteceu no sítio dos meus avós, no interior de Minas Gerais, no verão de 2020. Eu estava sozinho naquela noite, já que meus avós tinham viajado. Eles me deixaram algum dinheiro para cuidar do sítio por alguns dias. Na última noite, eu estava assistindo TV na sala quando comecei a ouvir um barulho estranho vindo do lado de fora, no meio do milharal. A princípio, não dei muita importância, pensando que provavelmente era algum animal. Mas então todas as vacas começaram a mugir ao mesmo tempo. Normalmente eu escutava uma ou outra vaca mugindo de vez em quando, mas quando todas começam a fazer isso juntas, geralmente é porque algo está errado. Alguma coisa ou alguém precisava ter assustado o gado para deixá-los daquele jeito. Como eu era a única pessoa no sítio, obviamente era minha responsabilidade verificar o que estava acontecendo. Fui até o armário, peguei um casaco e me preparei para sair. Mas no momento em que estava prestes a abrir a porta, ouvi um grito agudo vindo de uma das vacas. O som era alto e parecia um grito de dor. Fiquei parado por um instante, sentindo um frio na espinha. Algo muito errado estava acontecendo. Subi, correndo para o quarto do meu avô, pois sabia que ele guardava algumas armas debaixo da cama. Peguei o rifle de caça dele, carreguei e saí. As vacas ainda estavam inquietas. Fui até o celeiro para verificar, mas não havia nada fora do comum. Todas pareciam estar lá, até que olhei mais atentamente e percebi que uma delas tinha desaparecido da cerca. Aquilo não fazia sentido. Eu tinha certeza de que aquela vaca estava amarrada lá da última vez que conferi. De repente, ouvi outro grito agudo vindo do meio do milharal. Saí correndo do celeiro, mas, conforme me aproximava da plantação, ouvi algo ainda mais estranho. Parecia o som de pessoas conversando. Era um murmúrio baixo, como se várias vozes estivessem sussurrando ao mesmo tempo. Aquilo foi o suficiente para me deixar nervoso. Cansado daquilo, disparei 2 tiros para o alto. O silêncio foi instantâneo. As vacas ficaram quietas e o murmúrio sumiu. Mas então comecei a ouvir passos dentro do milharal. Meu coração disparou. Não sabia se teria coragem de entrar lá, mas sentia que precisava investigar. Era o que um fazendeiro faria, e eu não podia simplesmente me esconder. Segurei firme o rifle e adentrei a plantação. Foi então que comecei a ouvir passos ao meu redor. Não era só uma pessoa, pareciam várias. Meu nervosismo aumentava a cada segundo. Continuei andando, respirando fundo para manter a calma, mas de repente congelei. A poucos metros de mim, em um dos corredores entre as fileiras de milho, vi uma pessoa vestida inteiramente de preto. O pavor tomou conta de mim. Levantei minha arma e ordenei que ela saísse dali. Eu não estava blefando. Se ela fizesse qualquer movimento brusco, eu atiraria. Mas a pessoa não se mexeu. Disparei outro tiro para o alto, tentando assustá-la. Ainda assim, ela continuou parada. Então, sem aviso, começou a caminhar lentamente em minha direção, com os braços levemente abertos, como se estivesse me pedindo para abaixar a arma. Mas o que me deixou verdadeiramente apavorado foi quando percebi que eu não estava sozinho. Estava completamente cercado. Ao meu redor, havia pelo menos 6 ou 7 pessoas, todas vestidas de preto e usando máscaras assustadoras. Meu corpo inteiro ficou paralisado. Meu medo era tanto que não conseguia nem respirar direito. Pensei que ia ser sequestrado. Pensei até que ia morrer. Foi nesse momento que, em sincronia, todos eles começaram a cantar algo. Não conseguia entender as palavras. Parecia uma língua diferente. Mas o ritmo e o tom daquilo mais pareciam uma música macabra. Minha mente foi tomada por um único pensamento. Eles estavam prestes a fazer algum tipo de ritual doentio. Respirei fundo e, num impulso, aproveitei a distração para correr o mais rápido que consegui, me enfiando entre as fileiras de milho. Disparei vários tiros para trás enquanto corria. Ouvi passos pesados atrás de mim, galhos quebrando e a plantação se movendo. Mas então os sons começaram a diminuir. Era como se eles tivessem desistido. Continuei correndo sem olhar para trás até finalmente chegar perto da casa. Mas antes de entrar, algo no chão me fez parar abruptamente. No meio de um círculo, de velas acesas, havia a cabeça de uma vaca. Meu estômago revirou.
Tive que virar de lado para não vomitar ali mesmo. Corri para dentro da casa e assim que entrei vomitei no chão da cozinha. Peguei o telefone da casa e liguei para a polícia. Tentei explicar tudo da melhor maneira possível. O atendente disse que enviaria uma viatura imediatamente. Depois liguei para meus pais, implorando para que viessem me buscar. Meu pai parecia preocupado e disse que chegaria em 1 hora. Fiquei trancado no quarto do meu avô, tremendo e chorando, enquanto esperava. O tempo parecia não passar. Finalmente ouvi o carro da polícia do lado de fora. Corri até o policial, aliviado como nunca antes na vida. Ele vasculhou o celeiro e o milharal. Depois de alguns minutos, encontrou a cabeça da vaca no círculo de velas. Pegou o rádio e chamou uma equipe de busca. Aquilo agora era oficialmente uma cena de crime. Quando meus pais chegaram, conversamos com o policial e explicamos tudo o que aconteceu. Meus avós levaram a situação muito a sério e instalaram câmeras de segurança em toda a propriedade. Até hoje ninguém sabe exatamente quem eram aquelas pessoas ou o que estavam fazendo ali. Mas, pelo que vi, era claramente algum tipo de ritual de sacrifício. No fundo, acho que eles nem estavam interessados em mim. Eu só tive o azar de estar justamente na fazenda que eles escolheram para realizar aquele ritual macabro. Meu amigo de infância, Rafael, se mudou com a família para uma área rural no interior do Paraná. Mas a gente sempre manteve contato. A família dele sempre foi do campo, então a mudança não foi uma surpresa. Eles gostavam muito de mim, e eu sempre era bem-vindo para visitar. A família do Rafael tinha uma fazenda enorme e, em um certo fim de semana, quando nós tínhamos 25 anos, decidi ir visitá-lo. Eu tinha acabado de comprar uma caminhonete nova e queria testar ela nas trilhas da região. A mãe e a irmã dele não estariam lá, então seriam só ele e o pai. A estrada até a cidade dele levava cerca de 4 horas, e depois ainda tinha um trecho de 500 metros em uma estrada de cascalho até a fazenda. Quando cheguei, fui recebido com muita animação pelo Rafael e pelo pai dele. Eles estavam sentados no quintal tomando cerveja. Peguei minha mala na caminhonete e me juntei a eles. Rafael me contou sobre as trilhas na região e eu fiquei empolgado para testar minha caminhonete nelas. O pai dele fez alguns hambúrgueres para nós e depois de comer foi visitar um amigo. Aproveitamos para sair com minha caminhonete e explorar algumas trilhas. O horário já era umas 6 da tarde, então tínhamos pouco tempo de luz natural. Dirigimos por cerca de 1 hora, até que começou a escurecer, e decidimos sair da mata e pegar a estrada. No caminho de volta passamos por um prédio abandonado que parecia ser uma igreja, cercado por uma plantação enorme ao lado. Rafael disse que passava por ali direto, mas gritei "corre!" e começamos a correr sem rumo pelo meio da plantação. As folhas batiam no meu rosto, dificultando a visão. Depois de quase 1 minuto correndo sem parar, finalmente chegamos a um campo aberto. O alívio foi imediato. Conseguimos encontrar a estrada e saímos dali o mais rápido possível. O homem parecia ter desistido da perseguição. Rafael ligou para o pai dele que veio nos buscar. Ele não ficou bravo, mas lamentou pelas bicicletas perdidas. No dia seguinte voltamos à igreja, com o pai de Rafael levando uma arma. Vasculhamos a plantação até encontrar as bicicletas e as jogamos na caçamba da caminhonete. Quando estávamos saindo, olhamos para a igreja e vimos claramente um homem parado em uma das janelas. Era o mesmo que tinha nos perseguido na noite anterior. Quando percebeu que o observávamos, ele se afastou da janela de um jeito estranho e rápido. O pai do Sendai, Rafael, um homem que raramente se abalava, ficou arrepiado e disse que era melhor irmos embora. Se até ele estava incomodado, aquilo era um péssimo sinal. Fomos para uma churrascaria, tomamos algumas bebidas e antes de ir embora, ele ligou para as autoridades da cidade para relatar que alguém estava ocupando a igreja abandonada. Aproveitei o resto da minha estadia sem problemas. Alguns dias depois, me despedi de todos e voltei para casa. Mas mesmo depois de ter ido embora, aquela imagem não saiu da minha cabeça. Quem era aquele homem? E o que ele estava fazendo naquela igreja? Essas são perguntas para as quais nunca terei resposta. Eu e minha esposa, Mariana,
Somos donos de uma fazenda no interior de Minas Gerais onde cultivamos milho. O ambiente rural sempre foi tudo o que conhecemos. Quando você passa a vida inteira em uma fazenda, acaba se acostumando com grandes espaços e com poucas pessoas ao redor. Essa história aconteceu em setembro de 2015, numa noite chuvosa. Nossos vizinhos mais próximos, Eduardo e Luiz, moravam a cerca de meio quilômetro de distância, em lados opostos. Eles também eram fazendeiros, e, como é comum no interior, nos tornamos amigos. Frequentemente recebíamos Eduardo, Luiz e suas esposas em nossa casa, e eles também nos recebiam. Numa certa noite de fim de semana, que parecia ser comum, recebemos Eduardo e sua esposa para tomar uns drinks. Todos ficamos bêbados e jogamos alguns jogos de tabuleiro. Eles foram embora por volta das 11 horas da noite, ainda meio embriagados. Mas o trajeto até a casa deles era um caminho reto de 1 minuto de carro. Eu e Mariana continuamos bebendo vinho enquanto assistíamos a um dos nossos filmes favoritos, A Sala. No meio do filme começamos a ficar muito cansados e com certeza sentíamos o efeito do vinho. Estávamos prestes a adormecer no sofá abraçados, quando ouvimos uma batida na porta da frente. Uma batida na porta às 11 da noite era incomum. Para falar a verdade, isso nunca tinha acontecido antes. Junto com as batidas, podíamos ouvir uma voz abafada do lado de fora. Abaixei o volume da televisão e assim que o fiz, o barulho simplesmente parou. Ficamos atentos para ver se ouvíamos mais alguma coisa. Cerca de 20 segundos depois, novas batidas na porta. Logo em seguida, uma voz abafada dizia: "Nós precisamos de ajuda." Eu estava prestes a me levantar para abrir a porta quando Mariana segurou meu braço. Olhei para ela e vi que fazia um gesto negativo com a cabeça. Sussurrei que apenas perguntaria quem era, mas ela me respondeu dizendo que seria melhor se a pessoa na porta não soubesse que estávamos em casa. No entanto, ambos sabíamos que provavelmente já haviam percebido nossa presença. Soltei a mão de Mariana gentilmente e fui até a porta. Perguntei quem estava ali. A voz do outro lado respondeu: "Graças a Deus, você pode abrir? Estamos perdidos." Perguntei quem eram. A voz respondeu: "Minha esposa e eu." Então questionei: "Sua esposa pode falar alguma coisa?" Houve silêncio por alguns segundos. Repeti a pergunta e a voz respondeu: "Sim, mas minha esposa não está do meu lado agora." Foi nesse momento que os sinais de alerta começaram a soar na minha cabeça. Percebi que a voz parecia um pouco estranha, como se fosse um homem tentando deixá-la mais aguda. Dei uma risada e perguntei: "Eduardo, é você?" Eduardo sempre foi um brincalhão e, estando bêbado, não seria incomum que estivesse tentando pregar uma peça. A voz respondeu: "Sim, sou eu." Agora em um tom levemente mais grave. Por um momento quase senti alívio, acreditando que era realmente Eduardo, mas ainda assim, não quis abrir a porta sem ter certeza. Na região onde moramos é muito raro alguém bater na sua porta tarde da noite dizendo que está perdido. Ainda desconfiado, perguntei: "Qual é o nome da sua esposa?" A voz, agora totalmente desconhecida, respondeu: "Essa pergunta é muito complicada." Meu sorriso desapareceu imediatamente. Corri para pegar meu celular e ligar para Eduardo. Mariana me olhava apreensiva e disse que deveríamos chamar a polícia. Pedi que ela esperasse um pouco. O telefone tocou alguns segundos antes de Eduardo atender. Perguntei: "É você que está na frente da minha porta?" Ele respondeu: "O quê? Não. O que está acontecendo?" Contei que havia alguém na frente da minha casa tentando me enganar para abrir a porta. Eduardo disse que viria correndo para cá e desligamos. É importante lembrar que todos nós ainda estávamos bêbados. De repente ouvimos novas batidas na porta. Gritei dizendo que estava armado e ordenei que fossem embora imediatamente. A voz respondeu: "Só queremos usar o telefone." Enquanto isso, Mariana ligou para a polícia, que costuma demorar para chegar na nossa região. Então ouvimos passos do lado de fora contornando a casa. Na verdade, pareciam ser passos de 2 pessoas. O barulho parou em frente a uma das janelas, que estava com as persianas fechadas. Em seguida, ouvimos alguém tentando abrir a janela. Mariana, ainda ao telefone com a polícia, gritou alto. Gritei junto com ela, avisando que atiraria se não fossem embora imediatamente.
Corri até o quarto para pegar minha espingarda. Assim que voltei, mais batidas na porta. Dessa vez era Eduardo gritando para eu abrir. Deixei Eduardo entrar e ele também trouxe sua espingarda. Surpreendentemente, ele disse que não viu ninguém do lado de fora quando chegou. Ele ficou conosco até que finalmente um policial apareceu. O policial fez uma rápida varredura da propriedade, mas não encontrou nada e foi embora. Ainda hoje sinto arrepios ao lembrar do que aconteceu e fico imaginando quais eram as verdadeiras intenções daquelas pessoas. Quando eu era criança, minha família tinha uma casa de 3 quartos em uma área rural no interior de Goiás e costumávamos passar as férias lá. A casa não era luxuosa, mas fazia parte da nossa infância e eu ainda fico nostálgico ao pensar nela. Eu tenho 3 irmãos. E quando essa história aconteceu, eu e meus irmãos éramos criança, sendo que eu era o segundo mais velho. Sempre que pegávamos a estrada para sair de férias, assim que começávamos a ver várias fazendas, através das janelas do carro, sabíamos que estávamos quase chegando à nossa casa de férias. Era um lugar bem simples, mas pelo menos tinha eletricidade. A TV da casa era bem antiga, mas boa o suficiente para que conseguíssemos jogar o nosso PlayStation. Já tínhamos visitado aquela região tantas vezes que conhecíamos todos os nossos lugares favoritos. Havia um parquinho grande perto de uma escola onde sempre brincávamos de esconde-esconde, enquanto nossos pais ficavam na casa lendo revistas. Também havia um supermercado onde adorávamos brincar, e costumávamos explorar as matas ao redor da casa. Naquela viagem, pela primeira vez, meus pais deixaram meu irmão mais novo sair com a gente para explorar. Em uma tarde, eu e meus irmãos saímos para dar uma volta e começamos a andar pela rua onde nossa casa ficava. Ela era bem longa e terminava em um beco sem saída, com outras casas e fazendas na mesma rua. O único tráfego era de quem morava ali. Havia uma casa de fazenda muito estranha, onde nunca tínhamos visto nenhum carro. Ela ficava no topo de um pequeno morro, com uma vista privilegiada da rua, e tinha algumas plantações, o que indicava que alguém morava ali. Já tínhamos observado aquela propriedade por vários anos, e era muito estranho nunca termos visto ninguém, nenhuma pessoa ou carro. Ao parar para observar as matas ao redor daquela casa, o galpão que ficava ali e a plantação de milho, percebemos que aquele lugar estranho seria perfeito para brincar de esconde-esconde. Estávamos ainda em plena luz do dia quando decidimos que o irmão mais velho seria o primeiro a procurar, e depois seguiríamos a ordem do mais velho para o mais novo. Nosso irmão mais velho ficou com a tarefa de procurar, enquanto o resto de nós se escondeu. Eu corri e me escondi no meio da plantação de milho, ouvi o meu irmão mais velho gritar: "Prontos ou não, aqui vou eu." Então me abaixei e fiquei quieto no meio da plantação, completamente escondido. Fiquei esperando até que comecei a ouvir o barulho de alguém se movendo na plantação. Podia ouvir passos pisando nas folhas secas do chão. Não sabia quem era, mas achei que fosse meu irmão mais velho tentando me achar. Saí correndo para fora da plantação e subi o morro em direção ao galpão, esperando que ele saísse correndo atrás de mim. Mas ele não apareceu. Então, imaginei que fosse um dos meus irmãos menores tentando se esconder. Ouvi um barulho de perseguição e me virei, vendo meu irmão mais velho correndo atrás do meu irmão de 10 anos. Eles desceram morro abaixo do outro lado da casa, rindo e gritando. Meu irmão mais velho pegou ele, então ele estava fora do jogo. Depois de observar meus 2 irmãos correndo, fiquei escondido atrás do galpão até que percebi meu terceiro irmão encostado na parede de trás da casa. Ele estava rindo e olhando diretamente para mim. Coloquei o dedo nos lábios, sinalizando para ele fazer silêncio. Ele fez o mesmo sinal e ficamos ali, rindo da situação. Só então saímos e andamos até aquela casa para brincar de pega-pega com lanternas. O jogo era basicamente como esconde-esconde, mas você perdia se fosse iluminado pela lanterna de alguém. Quando chegamos à propriedade, o dia estava quase completamente escuro. Meus irmãos queriam que eu procurasse dessa vez, já que meu irmão mais velho tinha procurado da última vez. Me virei de costas, contei até 100 e gritei: "Prontos ou não, aqui vou eu."
Mantive minha lanterna desligada como estratégia para não revelar minha posição, e só via o suficiente para andar. Caminhei com cuidado até a casa que não tinha luz acesa, e então investiguei as paredes e o galpão, mas não encontrei ninguém. Olhei para as árvores e decidi ligar a lanterna para investigar, mas ainda assim não via ninguém. Desliguei a lanterna novamente. Sabia que um deles provavelmente estava na plantação de milho. Então fui até a base do morro, perto do milharal, e entrei silenciosamente na plantação. Era difícil não fazer barulho ali, mas tentei o máximo que pude, além de manter a lanterna desligada para não ser visto. Enquanto me esgueirava pela plantação, ouvi passos. Precisava ser sorrateiro para pegar quem estivesse lá. Fiquei atento para descobrir de onde os passos vinham, e quando ouvi os passos bem perto de mim, liguei a lanterna e apontei para o som, mas o que vi foi uma pessoa correndo para longe da luz. "Quem é você?" disse eu. E então ouvi uma risada sinistra. Não era a risada de nenhum dos meus irmãos ou de qualquer outra criança. Era a risada de um adulto perturbado. A pessoa parou de correr e fiquei completamente congelado. Só consegui mexer o braço para apontar a lanterna para a frente, tentando ver quem estava ali. Quando apontei a lanterna, vi a pessoa se virar na minha direção. Foi então que ouvi a voz de um homem adulto que falou baixinho. "Posso brincar com vocês?" Olhei e vi metade do rosto dele coberta pelas folhagens. Pelo que percebi, ele tinha o rosto meio deformado. Não sabia se era uma máscara ou algo pior. Depois de alguns segundos completamente paralisado, senti meu coração explodir. Finalmente consegui me mexer e saí correndo da plantação, gritando o nome dos meus irmãos. Gritei bem alto para que eles corressem e disse que o jogo tinha acabado. Ouvi os meus 2 irmãos gritando do lugar onde estavam escondidos. Eles desceram o morro com as lanternas acesas. Eu gritei e disse para todo mundo correr. Corremos sem parar até chegar à nossa casa, quase sem fôlego. Expliquei para eles que havia visto um homem esquisito e deformado se escondendo na plantação de milho. Lembrei que já tinha escutado esse homem mais cedo. Eu me lembro bem das expressões deles quando contei o que aconteceu. Quando contei, aos meus pais eles pareciam confusos. Meu pai não sabia como reagir, e minha mãe deixou claro que não queria mais que saíssemos à noite. Para falar a verdade, eu também não queria mais sair. Tive muita dificuldade para dormir naquela noite, imaginando que o homem poderia estar lá fora, na escuridão absoluta, perto de uma das janelas, me esperando. Percebi que tinha assustado, todos com a descrição do homem, mas eu não tinha motivo para inventar aquilo. Minha família sabia disso. Nunca mais voltamos àquela propriedade. Sempre agradeci pelo fato de aquela casa estranha não estar muito perto da nossa. Felizmente, minha família vendeu aquela propriedade poucos anos depois daquele incidente. Obrigado por ouvirem a Rádio Terror FM. Se inscreva, deixe o like e ative o sininho. Conto histórias de terror todos os dias. Espero te ver nos próximos.